Filipenses 1, verso 21 diz assim, irmãos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmão, preste muita atenção, porque é a palavra do Pai. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei senão o que devo escolher. Os irmãos, entenda bem aqui a leitura. Esse homem estava em aperto aqui. Veja o que ele diz para mim e para você. O verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha só. O 24. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus. Amados irmãos e meus amigos, nós estamos diante da palavra do Pai, estamos à mesa dele, e aqui nós temos o pão, aqui nós temos a água, e se você tem fome e sede, coma e beba, porque o Senhor disse que ele se manifestou para todo aquele que nele acredita, nele espera. Não se perturbe, não ande por aí sem saber o que fazer, mas tenha de bom ânimo. O texto vai nos levar essa noite acerca de um homem que eu não vou cansar de falar dele, do apóstolo Paulo. Ainda ontem de madrugada, hoje mesmo, estava falando um pouco dele, quando ele disse que ele acabou a sua jornada, o seu trajeto, mas ele guardou a fé. Que coisa gloriosa é essa, irmãos? E o texto diz que em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, ali a seguir, a Bíblia vai dizer que um homem, ele não diz que era ele, mas era ele que fez esse trabalho. Ele foi até o terceiro céu, e ele disse que este homem, quando ele chegou àquela dimensão, ele ouviu palavras, ou seja, eu entendo na minha pequenez que ele se aproximara de pessoas que ali estavam conversando, porque se não houvesse ninguém falando, ele não tinha condições de dizer que ele ouviu palavras inefáveis. Olha que tipo de palavra esse homem ouviu, irmãos. O texto diz que nós estamos sentados, irmãos. Se as perturbações da vida te assolarem, eu convido você para você dobrar os teus joelhos e dizer: Pai, eu não estou vivendo mais nesse sistema, porque a tua palavra diz que eu estou sentado já nas regiões celestes, aonde os demônios, os espíritos maldito e assassino não pode me atingir. E você tem que fazer, irmão, um transporte. O que é um transporte? É você procurar fazer as obras que este homem fez, porque só assim ele disse bem claro que ele ouviu palavras inefáveis que não era lícito, não tinha
legalidade para que o homem viesse saber que tipo de palavras eram essas que este homem ouviu. Agora, queridos, vocês entendam que privilégio este homem ele teve, entre aspas. Entre aspas. Porque se você for mergulhar nas escrituras acerca e nas histórias acerca por onde passou o apóstolo Paulo, ele sofreu. Este homem sofreu. Este homem teve o privilégio de se encontrar com pessoas que queriam até mesmo beber o seu sangue, ele vivo. Mas o que ele disse? Para mim, o viver é Cristo. Será, queridos, que nós temos este desejo dentro de nós de dizer isto? Quando as lutas, as dificuldades, os problemas, eles nos perseguem, será, queridos? Mas nós seguimos avante. E o texto diz que Deus enviara para este homem um mensageiro satânico. Aí você diz, mas eu não estou entendendo nada. Entenda, irmãos. Entenda, porque muitas vezes você tem já se debruçado dia e noite, jejuando, orando, suplicando, fazendo campanhas, indo aos montes, e até agora você não obteve a resposta das tuas indagações. Mas Paulo, ele teve aqui. O texto diz que o Senhor enviou um mensageiro satânico para que Paulo não se exaltasse. Por que, irmãos? Porque um homem que trouxe uma mensagem até meia-noite, Vitor, que privilégio você teria de participar de uma reunião de um homem chamado Paulo, de um Estevão, de um Pedro, de um Felipe. Irmãos, é coisa gloriosa. Mas Paulo não parou, irmão, de anunciar o evangelho, porque ele disse para mim um dia, eu já li. Eu não sei se você já leu, mas procure ler nas suas escrituras. Ele disse assim, olha, eu sei muito bem em quem eu tenho acreditado. Paulo disse isso. Então, se esse homem, ele disse essas palavras, e ele falou que as suas prisões não eram para você, Gesiele, Rafael, Moisés e os demais desistirem, não, porque Paulo foi preso. Mas ele falou, as minhas prisões são para eu e você, a gente ser mais ousado na pregação da palavra de Deus. Que alguém regozijava quando sabia que Paulo estava preso. Mas qual era a vitória, Moisés, de levar Paulo preso? Quem foi que pregou para Onésimo? Quem foi logo? Um homem que fugiu do seu senhor e foi parar nas prisões? Não. Este homem era um predestinado de Deus. Este homem teve um dos maiores privilégios, irmão. Ele correr e ir parar nos braços do apóstolo Paulo, aleluia. Era o maior privilégio que eu e você também tínhamos, se acontecesse isso conosco. Você já pensou, irmãos? Quando Paulo bateu aquele olhar no olho daquele homem, ele não hesitou, ele não reagiu, mas ele disse, homem, me ajude. Irmão, você e eu, nós temos que nos abrirmos não para o homem, mas abrimos para o evangelho. Sabe por quê? Porque um dia Jesus disse para os escribas e os fariseus,
Lá em João 8, ele falou: por que vocês ainda não me aceitaram? Porque a minha palavra ainda não entrou em vós. Por isso, irmão, por isso que eu digo essa noite: abra o seu coração, mesmo cansado, fatigado, irmão, já não aguentando mais, mas diga: Senhor, a tua palavra é o meu alimento, eu não posso viver sem a tua palavra. Você, irmão, não vive sem a sua palavra. Você quer ter força, guarde-a em seu coração. Você quer ter força, quer ter autoridade contra os pensamentos perversos que às vezes nos perseguem à noite ou durante o dia. Porque a Bíblia disse, ontem ele leu aí, no Salmo 91, que peste, praga, que assolam ao meio-dia. E o texto vai dizer que as horas foram embora, que Paulo, ele queria se libertar desse mensageiro, ô Luiz. Quem é, irmão, que quer carregar um mensageiro pro resto da sua vida? Ninguém quer isso. Um homem igual o Paulo, que ressuscitava, irmãos. Irmãos, jamais ele queria isso. Paulo era vaidoso, assim como eu e você também, nós somos vaidosos. Ou você diz que não é? Eu mesmo sou. Cada dia eu quero ser mais vaidoso na presença de Deus. Mas tome cuidado para que as suas vaidades não venham parar a obra de Deus na nossa vida. Então há um limite para tudo em nome de Jesus Cristo. E o texto vai dizer, irmão, que este homem, ele orou quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Ele orou 3 vezes, Pamela, para que o Senhor afastasse esse maligno da sua vida. Um certo dia, eu acompanhando um homem teólogo, ele chegou a dizer, com as suas expressões, com as suas corridas, trazendo as histórias, os conhecimentos humanos, ele chega a se expressar, dizer que o espinho que Paulo tinha era como se fosse um adultério. Irmãos, como que o homem tem coragem de abrir a boca para pronunciar palavras que não tem escrito aqui nas escrituras? Não tem. Há muitos dizem, mas foi muito sangue, porque como ele consentiu a morte de Estevão, deve ser quando ele estava orando, aparecia Estevão para ele, apedrejado. Isso, irmão, é forçando o texto. Mas o Eterno disse para ele, porque o Eterno recebeu a súplica, as orações. E o Eterno disse: não, eu poderia te libertar, mas eu sei que tu fosse um cara bom, tu fosse um cara ousado, tu enfrentasse, foi o exército de Roma. Paulo, tu fez isso, Paulo, então por isso eu estou te colocando alguma coisinha para você não se exaltar. Mas Paulo, escute bem nos seus ouvidos. A minha graça, Paulo, basta para ti. Irmãos, já pensou você ouvindo essa voz quando você diz: pai, eu quero uma casa, pai, eu quero um carro, pai, eu quero, sei lá, viajar, conhecer o mundo. Mas você ouvisse aquela voz dizendo assim: para que você quer tudo isto? Por que você não se interessa para conhecer o lugar que eu preparei para você desde a fundação do mundo? Irmão, é isso que a gente tem que pensar nisso. E Paulo, ele estava em aperto, porque este homem, irmão, ele tinha ousadia. Ele era judeu, da tribo de Benjamim. Ele disse assim, olha, eu acabei de ler, ele disse assim, ó: eu sei que se eu partir, por isso, Luiz, que quando alguém tentou impedir ele ir para aquele lugar lá, Paulo, não vai não, porque eles querem te matar, Roma, né? E ele disse assim: olha, pessoal, vocês fazendo isto,
Eu sei que a visão de vocês, ele falou logo assim, a visão de vocês em relação a mim é baixa. Vou explicar por quê. Ele disse, olha, não sei se vocês me amam, mas vocês não chegaram ao nível da minha visão espiritual. E eu estou pronto não só para ser preso lá em Roma, mas eu vou mais além. Estou pronto para morrer por amor do Evangelho. Irmão, sabe quando ele disse assim, estou pronto para morrer por amor do Evangelho? O Evangelho, irmão, somos nós que estamos aqui essa noite. O Evangelho é você, o Evangelho é eu. Por isso que ele disse. Mas por que ele disse, presbítero? Porque nós lemos aqui. Ele falou assim, não, eu quero ir com ele, porque é muito melhor, é bem melhor ir com ele. Mas, e a Maria Miraldina? E o Luiz? E o Humberto? E o Vitor? Então eu estou em aperto em ambas partes. E ele escolheu, irmãos. Moisés, será que você escolheria isso se o Senhor chegasse para você hoje, desse liberdade, e mostrasse para você um machado no teu pescoço? Foi o que ele viu, né? E ele falou, não, eu quero o machado, porque eu quero que o Luiz leia a minha palavra e continue pregando ainda. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmão, isso é muito forte para mim.